Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Lanterna. Vamos falar sobre essa rodada que vai acontecer nesse fim de semana antes da data FIFA e sobre os jogos e os times que vão jogar durante a data FIFA, aqueles jogos atrasados, né? Que são Flamengo, Palmeiras, etc. Vamos falar sobre a primeira partida do sábado, que vai ser Vasco e Juventude, às 6 da noite. E o Vasco vem agora de 2 derrotas, depois de ter conseguido emplacar aí uma sequência de 4 vitórias. Inclusive o Vasco Cabelo cortou o cabelo, e depois disso tudo deu errado pro Vasco. E o Juventude que vem de 2 vitórias, estranhamente, já que ele tava brigando contra o rebaixamento a maior parte do campeonato. Bom, o Vasco tá começando a, sei lá, dar certos apavoros. Uma oscilação, né? É, porque o Vasco veio de uma fase muito boa. O Vasco Cabelo, ele tinha feito esse desafio, né, de ficar com o cabelo grande até o Vasco ganhar 4 partidas seguidas, cortou, e agora parece que aqueles espíritos malignos se apossaram de novo os jogadores do Vasco. O Vasco que tomou esse apavoro do Botafogo, perdeu de 3-0, e a gente sabe que o aproveitamento do Diniz, pelo menos desde a época do Fluminense, o aproveitamento dele em clássicos não é bom. Desde essa época ele tem um aproveitamento muito ruim. Eu acho que ele também tem um aproveitamento bom lá em São Paulo, né? Treinou o São Paulo e o São Paulo não foi muito bem nos clássicos, mas tudo bem que o São Paulo não vai bem nos clássicos até hoje. O Vasco vai pegar então o Juventude, que vem embalado depois de vencer o Sport. Tá ali se esforçando pra perder de vez esse perigo, né, de cair. Não tá tão colado na zona de abaixamento, mas chances ainda existem, né? Então, pra poder se livrar de vez dessa chance de cair, precisa vencer o Vasco e se distanciar de vez, né? Porque a gente já tá indo pra 34ª rodada, essa já vai ser a 34ª, e vão faltar apenas 5, 6 jogos ali. E assim, eu acho que o Vasco ainda tem essa capacidade de voltar a vencer. Na verdade, 4 jogos. Minha conta foi muito boa. Eu acho que o Vasco tem sim essa capacidade de voltar a ganhar. Acho que foi só um percalço. Não, e até porque tem a Copa do Brasil. Então, se começar a perder agora e entrar em crise, isso pode... A gente falou no último vídeo, né, que essa sequência boa do Vasco tinha dado mais confiança pra eles chegarem lá na frente. Se continuasse com essa sequência boa, chegava na semifinal da Copa do Brasil com muita confiança. Essa confiança pode diminuir, é claro. Mas eu acho que eles ainda assim têm uma certa confiança. Eles conseguiram ganhar muito bem vários jogos. Tudo bem, perderam pro Botafogo, mas o Botafogo, teoricamente, olhando friamente a tabela do campeonato, é um time melhor do que o Vasco. O Vasco vem agora no período meio que de reconstrução dentro do campeonato. Por outro lado, o Botafogo vai enfrentar o Vitória no domingo para poder tentar não se distanciar, né, desse G7, como você estava falando agora, porque o Botafogo ainda tem chance de se classificar para Libertadores, mas não pode vacilar mais, porque, como eu falei, são 4 jogos, faltam 4, 5 jogos, e se perder, perde a vaga. Tá falando baixinho. Cara, é meu estilo. Cara, eu acho que o Botafogo vai ganhar, muito por conta do retrospecto do Vitória. O Vitória tá sendo um time horrível nesse campeonato, né? Venceu a última partida. Venceu, é verdade, mas eu acho que é um ponto aquém no resto do campeonato, entendeu? O Vitória tá sendo um time bem ruim de assistir. Do Inter, inclusive. Eu tinha esquecido de quem, mas foi do Inter. O Inter também tá uma pica, né? Pois é. O Inter tá... Não, deixa essa. Essa aí tu corta. O Vitória até ganhou a última partida, como você disse, mas eu acho que é muito por conta do momento do Inter e não por conta da habilidade do Vitória. O Vitória, pra mim, é um time tá praticamente bem... rebaixado também. Dá pra se livrar, mas é uma coisa muito difícil. Eu acho que tem que ganhar todas as 4 ou 5 partidas que faltam pra eles. E ainda tem o pessoal que tá brigando também contra o rebaixamento junto com eles. E aí tem confronto direto. São muitas variáveis pra eles conseguirem escapar. Geralmente, quando um time depende de tanta coisa assim, ele cai. Depender de si mesmo já é muito difícil. Não, o campeonato começa assim, com o time dependendo dele mesmo. Exatamente. Então, ele chegar numa situação que ele precisa depender de outros resultados. Você não pode bobear de maneira alguma. E o Vitória vem bobeando. Então eu acho que o Botafogo vai ganhar, apesar do time do Botafogo ser nota 7. Eu digo isso todo vídeo, já tá ficando cansativo. Mas eu acho o time do Botafogo muito chato de assistir. São partidas que não empolgam. É que perdeu o brilho, né? O elenco mudou, o treinador mudou, é outro estilo de jogo. Mudou perdeu aquele brilho que o Botafogo tinha. Exatamente. E agora vamos para outro carioca, né? O Cruzeiro vai receber o Fluminense lá no Mineirão. Fluminense que vem de uma derrota aí, né? Contra vamos contextualizar. O Fluminense teve aquele mata-mata com o Ceará, né? Venceu a primeira partida por 1-0, um jogo muito abaixo, mesmo vencendo foi um jogo abaixo.
jogou de novo com o Ceará e tomou um 3-0 dentro do Castelão. Com o gol do Pedro Raul, inclusive, que vem baixíssima. Na verdade foi 2-0, o terceiro gol foi anulado, corrigi. Iam ser 2 gols do Pedro Raul. Tomou um gol do Pedro Raul que vem em péssima fase, né? Isso. E agora vem para uma partida contra o Cruzeiro, que voltou a vencer, voltou a encostar ali nos líderes, até o exato momento que a gente tá gravando esse vídeo. O Cruzeiro tá em terceiro lugar, a 2 pontos dos líderes. E o Fluminense joga hoje, que a gente tá gravando na quinta-feira, então a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas a gente tá falando da última. O Mirassol hoje, que é uma sensação do campeonato. Sim. Muito provavelmente o Mirassol vai sair com os 3 pontos hoje, ou no mínimo um empate. Eu não consigo ver o Fluminense vencendo o Mirassol hoje, pelo histórico recente dos clubes. E o Fluminense vai ter uma sequência muito difícil agora, porque como a gente falou no último vídeo, é simplesmente o G4. É Mirassol hoje, Cruzeiro nessa rodada que a gente tá comentando, e aí vem Flamengo e Palmeiras. Então... E inclusive, foi o que você disse no último vídeo, essas partidas contra os 3 que estão acima, né, no primeiro, segundo e terceiro, pode decidir o campeonato. Exato. Então o Fluminense tem que tomar muito cuidado, porque esses times vão entrar com sangue no olho para conseguir os pontos. E pelo andar da carruagem, tudo indica que passando essa maratona contra o G4, o Fluminense muito provavelmente vai estar fora dessa briga no G7, mesmo G8. Porque se depender dos outros resultados, os times vencerem. Beleza, essa rodada, pelo menos até o momento, foi muito boa pro Fluminense. Porque os times que estão atrás do Fluminense não somaram pontos nenhum. Todos perderam. Se ganhar essa partida contra o Mirassol, pega até uma gordurinha nessa briga pela pré-Libertadores. Vai ser questão de vida ou morte. Acho que o ano do Fluminense vai ser agora. Beleza, tem a Copa do Brasil depois. Mas vamos pensar só em Brasileirão por enquanto. Porque a Copa do Brasil tá muito longe, né? A gente acabou de entrar em novembro. Novembro tá passando rápido, é verdade. Mas a Copa do Brasil ainda tem as semis contra o Vasco. E depois pensar numa final se passar das semis. E se chegar desse jeito pra semifinal contra o Vasco, vem com poucas chances de passar. Porque além de não jogar um bom futebol, o Fluminense tem pouca confiança em si mesmo, parece. Os jogadores... Mas como vai ter confiança? O Fluminense tem um ataque que não marca gols há mais de 20 dias, mais de não sei quantos meses. Exatamente. Os atacantes que são a posição principal pra marcar gol, ninguém faz gol. É um trabalho que parece decadente, sabe? Porque o Fluminense não tem confiança nem na parte da frente do time, nem na parte de trás. Eu ia comentar sobre o Zubeldia, porque a gente fala muito do Fluminense com o Renato Gaúcho e do Inter com o Roger Machado, dessa questão de técnicos, de saber a hora de mudar. E muito provavelmente, se o Zubeldia continuar mantendo esse nível, eu acho que ele nem termina o ano no Fluminense. E aí vai ser mais um ano terminando a temporada com o Marcão na beira do campo, porque isso já aconteceu acho que 3 vezes nos últimos 5 anos. Demite técnico nas últimas rodadas, e aí é o auxiliar técnico do time que controla o time por um tempo. Ele inclusive foi efetivado por um período aí, mas depois contrataram outra pessoa, mas ele nunca foi demitido, né? Então ele vai lá de novo, cobra esse buraco, e é muito esquisito a diretoria do Fluminense insistir nesses mesmos erros todos os anos, tá ligado? E aí agora vamos falar sobre o último dos cariocas, né, que é o Flamengo. O Flamengo vai receber o Santos no Maracanã. Vem de empate contra o São Paulo, outro time paulista, estranhamente dentro da casa do Santos, que o Flamengo jogou com o São Paulo na Vila Belmiro, porque o Morumbi tá parado aí por conta de vários shows que vão acontecer. Vai ter show da Dua Lipa, Linkin Park, o estádio virou uma casa de show. E aí... Aprende Botafogo. E aí o Flamengo empatou muito por conta da expulsão do Gonzalo Plata, que foi cabaço. Juvenil, né? Cabaço. Ele deu uma de maluco ali. Pode até ter gente que falar que foi meio exagero do juiz, mas ele também... Ele se perde. E se você for ver, é a terceira expulsão dele no último mês. A primeira tenha sido injusta, a segunda meio questionável, mas ele tá se botando muito em risco. Exatamente. Tá confundindo muito vontade com desespero ali. E assim, isso comprometeu completamente a partida do Flamengo, que tava ganhando até aquele momento, né? Tava 2-1, o Flamengo tomou empate depois da expulsão dele, porque tava com 1 a menos. Então assim, o Flamengo tem que tomar muito cuidado, muito porque perdeu pro Santos no primeiro turno. Tudo bem que foi com o Neymar em campo e tal, mas parece que o Flamengo tira um pouco o pé contra o Santos. Eu não entendo muito isso. Tem alguns anos, inclusive, que o Flamengo parece que tira o pé contra o Santos. Não sei se por respeito, por medo, enfim. O Flamengo precisa ganhar essa partida pra brigar ainda por deixar o Palmeiras escapar. Pelo Brasileirão, porque esse empate comprometeu muito a possibilidade de título do Flamengo, porque deixou o Palmeiras se afastar um pouco, né, no campeonato. Principalmente se o Palmeiras venceu o Santos hoje. Exatamente. Se o Palmeiras, que vai jogar hoje também contra o Santos, vai conseguir colocar aí uma vantagem sobre o Flamengo que não tinha acontecido até agora.
E aí a expulsão deixou tudo mais difícil e deixou muito mais difícil de ganhar esse título. Uma coisa que eu reparei aqui, não falando propriamente do jogo, mas falando dos jogos desses times que estão em cima, né? A gente falou do Fluminense, que vai enfrentar o G4, o Ceará também enfrenta o G4, o Santos vai jogar com o Palmeiras 2 vezes e joga com o Flamengo nesse meio. É engraçado porque esses times que estão disputando o título estão com a tabela ali muito amarrada, né? Parece que, sei lá, parece até um hexagonal de todo mundo jogando contra todo mundo ali para poder disputar esse campeonato. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras e o Cruzeiro enfrentando muitos times iguais. Assim, rodadas seguidas. Sim, esses times estão se enfrentando muito ali nessa panelinha. E, tipo, são jogos que vão decidir. O Flamengo vai jogar com o Fluminense, que é um rival. O Palmeiras joga com o rival do Flamengo. E aí o Flamengo joga com o rival do Palmeiras. Beleza. E o Palmeiras joga com o próprio rival. Mas sim, o Santos a gente não consegue ver entregando porque eles precisam dos pontos. Então o Palmeiras tem que vencer hoje pra poder não deixar o Flamengo encostar em outras rodadas. Aproveitar, né, que surgiu essa brechinha pra abrir 3 pontos do Flamengo. Porque a partir de hoje, querendo ou não, pode ser decisivo do resto do campeonato. A gente não sabe como vai ser os outros jogos. E já que você já falou do Palmeiras, a gente pode falar da próxima partida do Palmeiras, que é contra o Mirassol. Outro time que tá enfrentando todo mundo, tá na parte de cima da tabela, tá ali definindo os rumos do campeonato, mesmo que ninguém esperasse isso do time, né? Que eles vieram da Série B, primeira vez jogando a Série A, e aí estão aí brigando por vaga direta na Libertadores. Talvez e joga com o Fluminense hoje, como eu disse, exatamente. O hexagonal ali, todo mundo contra todo mundo. Aí definindo ali a ordem do campeonato na metade de cima da tabela, porque assim, do primeiro ao 10º colocado, todo mundo claro, todo mundo joga contra todo mundo, né? É óbvio, mas todas as partidas contra o Mirassol estão se provando muito essenciais na briga pelos objetivos dos times. O Flamengo, jogando contra o Mirassol, tinha que ganhar para conseguir ficar na parte de cima da tabela. O Palmeiras, quando for jogar contra o Mirassol no domingo, no mesmo dia que o Flamengo joga contra o Santos, tem que ganhar para conseguir essa vantagem em cima do Flamengo e continuar em primeiro lugar. Todo mundo nessa panelinha, que nem você disse. Eu acho que é mais importante ainda do que o Palmeiras ganhar hoje, na quinta-feira, contra o Santos, é ganhar no domingo contra o Mirassol, porque o Mirassol tá sendo uma pedra no sapato de todo mundo. Pode sim definir o rumo do campeonato, essa partida. Até porque o Palmeiras vai jogar contra o Santos de novo depois contra o Mirassol, né? Então vai ser Palmeiras e Santos, Palmeiras e Mirassol, Palmeiras e Santos. São 2 clássicos, querendo ou não, o Santos tá na merda, ainda é um clássico. Ainda é um clássico, e clássico a gente sabe que esquece isso de posição, esquece isso de quanto vale o time, quanto paga o salário de jogador, não tem isso no clássico. Então se o Palmeiras não aproveitar a chance que tem agora, pode fazer falta lá no final. Nesse dia da segunda partida do Palmeiras contra o Santos, o Flamengo vai jogar a partida também que tá atrasada, que é Flamengo e Sport lá na Ilha do Retiro. Também tem que ganhar, porque não é um clássico, provavelmente vai ser um pouco mais fácil, né, pro Flamengo. E o Palmeiras vai estar jogando contra aí um adversário que pode ser mais duro por conta dessa rivalidade local. Então, se o Flamengo conseguir esses 3 pontos contra um time que tem sim uma rivalidade ali contra o Flamengo por conta de 87, se conseguir esses 3 pontos contra o Sport, provavelmente vai estar ali ou em primeiro lugar ou a 1 ponto só do líder, que é o essencial para eles continuarem brigando por esse título. Que se por um lado a gente tá falando que o Palmeiras tem que aproveitar a chance, o Flamengo tem que vencer as partidas que restam, esperando um vacilo do Palmeiras. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui no canal Lanterna. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo e principalmente se inscrever no canal pra gente finalmente chegar aos 100 inscritos. A gente tá com 95, quase, a gente tá na trave há tanto tempo, eu já tô ficando ansioso. E muito obrigado a você que assistiu. É isso, valeu e até o próximo.